Jovem Pan, COP27, Egito 2022. Um oferecimento Ambipar, a líder em gestão ambiental. Lula quer a COP no Brasil em 2025. No primeiro discurso internacional, o presidente eleito prometeu resgatar o protagonismo ambiental do país. O repórter Marcelo Matos tem mais informações. Lula garantiu que o Brasil está isolado hoje, que é preciso recuperar o protagonismo em relação às políticas do meio ambiente, que ele vai trabalhar agora mais fortemente com prefeitos e governadores eleitos, e garantiu que a eleição brasileira foi acompanhada de perto pelo mundo, porque havia a expectativa, inclusive, do avanço da extrema-direita e também as eleições mais decisivas da história do Brasil. Vamos acompanhar um trecho, então, do discurso de Lula na COP27 no Egito. O Brasil está pronto para se juntar novamente aos esforços para a construção de um planeta mais saudável. O Brasil acaba de passar por uma das eleições mais decisivas de sua história. Uma eleição observada com atenção inédita pelos demais países. Primeiro, porque ela poderia ajudar a conter o avanço da extrema-direita autoritária e antidemocrática e do negacionismo climático no mundo. E também porque do resultado da eleição no Brasil dependia não apenas a paz e o bem-estar do povo brasileiro, mas também a sobrevivência da Amazônia e, portanto, a sobrevivência do nosso planeta. O povo brasileiro fez a sua escolha e a democracia venceu. Com isso, volta a vigorar os valores civilizatórios, o respeito aos direitos humanos e o compromisso de enfrentar com determinação a mudança climática. Muito bem, Lula garantiu também que vai fazer um pedido à Conferência do Clima da ONU para que a 30ª conferência, estamos na 27ª, a 30ª em 2025 seja realizada aqui no país, e ele imagina que o Pará e o Amazonas possam abrigar, que as pessoas precisam conhecer a floresta e tudo aquilo que envolve o clima em relação aqui ao país. Então ele fez essa participação, o auditório estava lotado, mas não havia grandes autoridades presentes nesse discurso de Lula lá no Egito. Ele permanece então na conferência. Ele foi convidado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, para que participasse hoje. Depois foi convidado também pelo presidente do Egito para a sua participação na COP27. Muito bem, voltamos então com o Diogo Schelp agora para ouvir sobre a COP27. Diogo, Lula, as falas de Lula, né, as palestras de Lula sendo muito aguardadas lá no Egito, inclusive com salas lotadas, gente tendo que ficar do lado de fora porque não há espaço para tanta gente para ouvir o que Lula tem a falar, e sobre o Brasil, que já foi um protagonista aí nessa área ambiental e agora volta nesse governo com a promessa de que vai cuidar do desmatamento da Amazônia, uma preocupação do mundo inteiro, né? E agora essa novidade que ele está querendo trazer a COP25 para o Brasil, é uma boa ideia? Pois é, Cláudia, há uma estratégia aí nessa decisão de Lula de ir para a COP27, apesar de ser o presidente eleito, né, ainda não estar empossado. O que acontece? Lula teve uma vitória apertada nas eleições e há uma contestação por uma parte das pessoas, dos brasileiros, que não estão satisfeitos com esse resultado. Ao ir para o Egito, né, ele faz uma espécie de antecipação de sua posse, pelo menos no plano internacional, já que aqui dentro nós temos um presidente em exercício e o Geraldo Alckmin está cuidando da transição. Então ele vai lá para fora e se cerca aí dessa multidão de pessoas, se cerca desses líderes internacionais, conversa com essas pessoas e já vai assumindo então uma pose presidencial. É uma estratégia, inclusive, para mostrar que ele tem a legitimidade internacional para assumir o Brasil no ano que vem. Então, obviamente, ele tem também a legitimidade das urnas, né? Então, é uma espécie de diplomacia de um presidente eleito. E ele, obviamente, ele fala o que a população, ou melhor, o que esses líderes internacionais na COP27 gostariam de ouvir, querem ouvir do Brasil, que é assumir um compromisso com a proteção ambiental. Mas ele faz a ressalva de que isso não vai ser feito sem defender a soberania brasileira. Então ele reforça que a soberania brasileira deve ser respeitada nesse sentido. Em relação à sugestão dele de fazer um encontro aqui em 2025,
faz todo sentido, porque em 2019 o Brasil ia sediar uma COP, mas não sediou por decisão do presidente Jair Bolsonaro, que não quis fazer aquela COP aqui, sinalizando que não estava interessado em negociar com o mundo e dialogar com o mundo em relação à proteção ambiental. Isso trouxe custos para o Brasil. Por exemplo, havia uma negociação do acordo do acordo Mercosul-União Europeia, e países como a França usaram essa questão ambiental para atrasar essas negociações, para tentar atravancar essas negociações. O problema é que Lula provavelmente não vai usar esse capital ambiental, digamos assim, para conseguir destravar as negociações do Mercosul com a União Europeia, o que seria muito bom, porque o próprio PT não é a favor de partes desse acordo. Então, é uma questão aí que poderia ser muito bem utilizada para o Brasil, favoravelmente, para a América do Sul, mas tudo indica que não será dessa forma.